capítulo 21. Aleluia, Deus. Deus Livro do Apocalipse, Glória a Jesus. capítulo 21, versículo de 1 a 8. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 8. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. Aleluia. me permita uma oração? Aleluia. Primeiro, glória a Deus. Pode ficar sentado. Aleluia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que abra o nosso entendimento, abre nossa mente, ó Pai, abre o nosso coração, para que a Tua palavra, que será dita agora, entre em nosso raciocínio, que as conexões que serão feitas, meu Pai, sejam todas perfeitas, conforme a Tua palavra, que nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é vida, e é vida em abundância, como se vê no dia de hoje. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Pai, que o Espírito Santo esteja iluminando, ó Pai, o nosso entendimento, nos ensinando, nos aperfeiçoando e nos mostrando, ó Pai, as Suas preciosidades. Oh Deus, é só o Senhor mesmo que pode nos mostrar todo o entendimento e todo o nosso prazer na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, João, aqui no Apocalipse, capítulo 21, ele agora vem falando do novo céu e da nova terra. Fecha-se agora as cortinas da história, e o Senhor Jesus agora vem abrir as cortinas da eternidade. O projeto de Deus triunfou. Agora, os inimigos de Deus, os inimigos do Cordeiro, os inimigos da igreja, agora se encontram no lago de fogo. Os irmãos glorificados de Deus, de Jesus, agora encontram-se na festa das bodas do Cordeiro. O universo, antes caído, agora glorificado e purificado. O projeto de Deus triunfa.
O capítulo 21 do livro de Apocalipse vem mostrar a apoteose da revelação, o sublime da revelação, que é o novo céu e a nova terra. Mas, irmãos, me permite o contraste. Falar um pouco daqueles que vão esbarrar nos muros da Nova Jerusalém. Me permita falar daqueles que ficarão no lago do fogo, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, com o diabo e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que abram novamente a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão, a Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém, meus irmãos? Amém. Essa parábola, meus irmãos, é uma das parábolas que mais retrata aqueles que vão ir para o inferno, para o lago do fogo. E quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia é o Senhor Jesus. E aqui, o Senhor Jesus, na parábola, ele vem mostrar que existia 2 homens, um rico que andava bem vestido, segundo a palavra, vestido de linho fino, de púrpura, andava em festas, em prazeres. Já o mendigo Lázaro, ele andava assentado à porta desse homem rico, olhando as migalhas caindo e desejando as migalhas, faminto, pobre, cheio de chagas, cheio de úlceras, doente. Mas aí o rico morre e é sepultado.
Lázaro morre e os anjos de Deus o buscam e levam para o seio de Abraão, que é o céu. E no inferno, o mendigo, o rico, ele clama a Abraão que deixasse Lázaro olhar para menos dele, para poder refrescar a língua dele, e lá ele queimava em chamas, em tormento. E Abraão responde que não tinha mais jeito, que lá os que estavam no céu não poderiam ir mais para aqueles que estão no inferno. Da mesma forma, os que estão no inferno não poderiam ir mais os que estão no céu, que havia um abismo entre eles. Mas ele clama novamente a Abraão, pedindo a Abraão que falasse com Lázaro, para ir ter com seus irmãos, seus 5 irmãos, que Lázaro falando com eles arrependeriam dos caminhos dele, para eles não irem no mesmo lugar que esse rico foi, o tormento eterno. E novamente Abraão diz para ele que se eles quiserem, eles que consultam a Moisés e aos seus profetas. Ele novamente clama a Abraão para mandar Lázaro novamente. E novamente Abraão diz que não poderia, mesmo que mandasse um morto ressuscitado, não conseguiria persuadir. Então, meus irmãos, a palavra é forte, mas devemos falar sobre o que acontece para aqueles que vão ficar para trás. Porque o Senhor Jesus, Ele vem mostrar, através dessa parábola, que existe 2 caminhos. O caminho, ou lado, melhor dizendo, o lado de cá da sepultura e o lado de lá da sepultura. Do lado de cá da sepultura existia um homem rico, vestia roupas finas, roupas caras, andava em prazeres, andava em festas. E aqui desse lado de cá havia um homem chamado Lázaro, mendigo, faminto, cheio de chagas. E os cachorros lambiam as suas chagas. Olhando esse quadro, nós achamos assim até que é um quadro terrível. Mas agora os 2 morrem. O rico, o Senhor Jesus disse que é sepultado. Então entendemos que quando o rico é morto, há um funeral bonito, há um sepultamento cheio de amigos, discursos inflamados, discursos bonitos, e depois todos falam: descansou, descansou. Já o próprio Lázaro, que morre, somente o Senhor Jesus disse que os anjos o levou para o céu. Não retrata se houve um funeral, não retrata o que houve com o corpo de Lázaro, mas possivelmente os cães, naquele tempo, aqueles mesmos cães que lambiam as suas feridas, devem ter sido os mesmos dos seus agentes funerários. E naquele tempo, os cães comiam os restos mortais daqueles que se encontravam mortos na rua. E agora, meus irmãos, o que ocorre? Esse rico, ele foi para o inferno porque ele era rico? Ele foi para o inferno porque ele andava em festas? Ele foi para o inferno porque ele andava com vestuários, em púrpura, em finíssimo? Claro que não. O problema do rico não era a sua riqueza, mas sim a sua riqueza sem Deus. O problema do rico não era o seu dinheiro. O problema do rico
era o dinheiro sem amor ao próximo. Isso que levou a ele ao inferno, ao tormento eterno. Já o Lázaro, mendigo, pobre, o Lázaro foi para o céu porque ele era pobre. O Lázaro foi para o céu porque ele andava todo doente, machucado. O Lázaro foi para o céu porque ele via as migalhas caindo da mesa do rico que ele ia comer, não podia? Claro que não. O Lázaro, ele foi para o céu porque naquele tempo nós sabemos que também no Antigo Testamento o nome da pessoa já indicava o sentido, a busca. E Lázaro significa Deus é meu auxílio. Então, mesmo ele passando aquela míngua, aquele sofrimento, de ver aquelas circunstâncias, de um ter tanta coisa e ele nada, mas ele entendia que Deus era o seu auxílio. Glória a Deus. E no momento que Lázaro chega ao céu, diz a palavra do Senhor, que não foi poucos anjos que o levaram, foi anjos no plural, indicando que foi um cortejo. E a palavra diz que Lázaro nem se lembrava, a palavra não consta que Lázaro lembrava das suas chagas. Foi segundo a palavra, um segundo de céu, esquece tudo que passou aqui na terra. De tão bom, de tão diferente, de tão sublime, que é o novo céu e que vai ser a nova terra. Irmãos, e agora, esse pobre, esse homem rico, ele clama a Abraão para poder mandar Lázaro, pelo menos molhar o dedo dele em água, para poder refrescar a sua língua, que queima em chamas. Só que Abraão diz para ele que não há mais jeito. Chegou no inferno, não tem mais jeito. É o tormento eterno. E o que adianta um dedo molhando em água, onde se queima, num fogo do inferno? Não é nada, não é nada. E aí depois ele clama de novo a Abraão, que pelo menos mandasse a Lázaro avisar os seus irmãos, os seus 5 irmãos, para que eles se arrependessem. E novamente Abraão disse que não pode. Não pode, que eles consultam Moisés e os profetas. Logicamente que o Senhor Jesus está falando, que eles consultem a palavra de Deus, que eles vejam na palavra de Deus, e que eles se arrependam dos seus maus caminhos, e que se voltam para o Senhor Jesus. Isso que o Senhor Jesus queria contar, mas ele volta de novo, pedindo misericórdia. Irmãos, se nós temos que fazer alguma coisa para avisar membros da nossa família, para avisar nossos amigos, para falar do Senhor Jesus, essa hora é agora. Chegar a esse ponto de morrer e ir para o inferno, segundo essa própria parábola, o Senhor Jesus conta, não há mais jeito, não tem mais arrependimento, não tem mais volta. E ele clama várias vezes a Abraão, e todo o clamor dele é negado. Vejam vocês, irmãos, que ele vê, esse rico vê a Lázaro lá no céu, no seio de Abraão, junto a Abraão. Só que não consta que Lázaro vê o rico lá no inferno. Ou seja, lá no inferno, possivelmente, aqueles que vão ficar no tormento eterno vão ver a bem-aventurança eterna, mas não poder desfrutá-la. Então, irmãos, quem escuta uma palavra dessa e fica inerte, e fica parado, é muito insensato.
que a palavra do Senhor é verdadeira e nunca será mudada. Glória. E nunca será mudada. Irmãos, olha para vocês verem, havia um senador, um ministro, melhor dizendo, da Inglaterra, William George. Ele disse que a queda do povo da Inglaterra naquele tempo era porque nos púlpitos não falavam sobre o inferno e não falavam sobre o céu, que mostrando a verdadeira face daqueles que ficarão para trás, que ficarão no inferno, e falando da bem-aventurança daqueles que vão ficar no céu. Muitas coisas, muitos pensamentos, muitos raciocínios são mudados. Paulo diz que morrer aqui para ele é lucro, porque estar com o Senhor Jesus é irreparavelmente melhor, é bem melhor estar com o Senhor Jesus, na glória do Senhor Jesus. Então, o momento, irmãos, de avisar para os nossos familiares, avisar para aqueles irmãos, como o tormento é estar do outro lado, um voo de inferno. Mas agora, irmãos, para aqueles que ficaram firmes nos caminhos do Senhor, no Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 8, agora é a nossa bem-aventurança eterna. Aleluia. É o projeto de Deus totalmente concluído. Aleluia. Os remidos de Deus agora está na festa das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Irmãos, o que eles vão ver? Vão ver um novo céu e uma nova terra. E diz que o céu e a nova terra antigos se passaram e o mar já não existe. Vão ver o tabernáculo de Deus descendo do céu e falando que Deus estará com os homens. Ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu. Ele vê o Senhor Jesus dizendo que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aleluia. E aquele que tiver sede, Ele mesmo dará da água da vida. Glória a Deus. Oh, meu Deus, que graça que o Senhor Jesus vai fazer. Mas porém, no versículo 8, há um brado de Deus, dizendo que os covardes, ou os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os idólatras, os feiticeiros, e a todos, olha irmãos, esses todos, você vê que ele vai falando, os covardes, os incrédulos, mas olha que ele chega no último, ele dá uma ênfase, diz, e a todos os mentirosos, o seu lugar é no lago, que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus irmãos, vamos entender o que João quer dizer com um novo céu e uma nova terra. O novo céu e a nova terra que o Senhor vai trazer para nós, essa bem-aventurança eterna, não é dizer que esse céu e essa nova terra vai ser destruído para fazer um novo de que nunca existiu, mas será um novo céu e uma nova terra totalmente
purificados, totalmente limpos, porque tamanho foi, irmãos, o pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, onde que Deus disse, quando criou todas as coisas, Ele disse que tudo era bom, mas aí com a entrada do pecado, houve a sujeira, e agora o Senhor Deus, no seu projeto triunfal, vai fazer um novo céu, uma nova terra, Aleluia. glorificada, limpa, purificada, não um novo céu e uma nova terra que nunca existe, mas que o que existe, Ele vai tirar toda a sujeira. Como o Senhor Jesus, meus irmãos, lembra como foi feito? O Senhor Jesus foi glorificado, ganhou um corpo de glória. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus, Ele aparecia em vários lugares, repentinamente. E quando Ele subiu aos céus, foi no estralar de dedos. E o nosso corpo glorificado será da mesma forma que o Senhor Jesus. Oh, glória. Ou seja, meus irmãos, as leis da física que nos param em espaço, tempo, não existirão mais. Os moradores do novo céu e da nova terra, ele vai ter livre acesso, vai ser conectados, tanto o céu quanto a terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilha de Deus. Isso é bem-aventurança de Deus. Só os remidos de Deus terão essa bem-aventurança eterna. Glória a Deus. Olha o que Deus está preparando, irmãos, para nós. Glória a Deus. Irmãos, esse novo, no versículo 1, não é o novo de neós, porque no grego, neós significa um novo a partir do que nada existe. Mas a palavra aqui é que nós, que vai indicando um novo a partir do que já existe. Então, meus irmãos, ele vai purificar, como Pedro disse, vai ter uma purificação através do fogo. É como se purifica-se o ouro, através do fogo será feito o novo céu e a nova terra. Acesso livre para os remidos de Deus, tanto no céu quanto na terra. João diz mais, João disse que o mar já não existe. E é bem engraçado, irmãos, que a gente vê assim alguns relatos, e principalmente quem mora assim no litoral fica triste, mas logo o mar, que é tão bonito, vai acabar, não vai existir mais. Logo o mar que a gente olha, bonito, não vai existir mais, mas a gente tem que ver no contexto de João. É no contexto de João que a gente olha, porque fala que o mar não existiria. Que João estava preso numa ilha chamada Patmos. E lá, por ser uma ilha, é circundada por águas. Então o mar para João indica isolamento, indica solidão. Então quando João fala que o mar já não existia, é nessa perspectiva, que não existirá mais a solidão, não vai existir mais o isolamento, vai ser todo mundo unido, irmãos. Glória. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Não vai existir mais nomes de placas de igreja, será uma única igreja, a igreja do Senhor Jesus. Não vai existir mais Assembleia de Deus, metodista, presbiterianos, batistas. Será uma só igreja, a igreja remida pelo Senhor Jesus, adornada, enfeitada pelo Senhor Jesus. João vê mais, João vê o tabernáculo de Deus descendo, falando que Deus vai estar com os homens, que os homens vão estar com Deus. Irmãos, é o livre acesso, irmãos. Deus vai descer para a terra, também vai subir para o céu. É o tabernáculo de Deus estando com os homens, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é sublime. Diz
fala que a Nova Jerusalém, a cidade, são figuras da igreja, irmãos. A igreja limpa, remida, adornada, vivendo para sempre com o Senhor da igreja, com o Senhor Jesus. Agora, perpetuamente, irmãos, não haverá mais separação, não haverá mais sujeira. Aquele mar que em Apocalipse capítulo 13, que sobe a besta ou o anticristo, aquela agitação não existirá mais. Agora, irmãos, é a alegria eterna. Aqueles que firmem, não soltam o arado, não olham para trás. Aqueles que estão firmes com o Senhor Jesus, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, mas sabe que aqui é só um período, irmãos. Há um entendimento diferente do povo do mundo, irmãos. Eles acham que estando aqui nesta terra, eles têm que viver o máximo. Quem morreu, acabou. Muito pelo contrário, a palavra diz que aqui é só passageiro, mas passando da sepultura, agora é vida eterna. Aleluia. É vida eterna, irmãos, é diferente. É por isso que o Senhor Jesus fala que aquele sábio, ele guarda tesouro não aqui na terra, mas no céu. Aleluia, meu Deus. Irmãos, será vida eterna, Senhor. Vida eterna. Vida eterna, irmãos. Às vezes sempre alerta, irmãos. Você vê que o nosso Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso com os filhos dele, que Ele sempre alerta. Ele fala que os covardes, os tímidos, não irão para a bem-aventurança eterna. Quando ele diz que os covardes, irmão, é aqueles que ficam inertes, ficam parados. Ele sabe da verdade, mas porém eles preferem ficar parados com covardia ou com medo. E esses aí, irmãos, eles vão receber a marca da besta, eles vão receber a marca de Cristo, e deixar de ter fé, deixar, preferir a marca do que o martírio pela fé no Senhor Jesus. Esses são os covardes, os tímidos. De quem são os incrédulos? Os incrédulos são aquelas pessoas que eles procuram outra alternativa de salvação. Eles procuram um caminho que seja mais fácil de tentar ir para o céu, que não seja o Senhor Jesus. E a palavra é clara, diz que esses também não reinarão com o Senhor na glória. Diz também, meus irmãos, que os abomináveis também não herdarão o reino do céu. Os abomináveis são aqueles que, além de pecar, eles fazem apologia ao pecado. Além de pecar, eles zombam das coisas de Deus. Além de pecar, eles riem das coisas sagradas de Deus, com as chacotas das coisas de Deus. É o grau mais superlativo do pecado, irmãos. É a hora que você começa a brincar, a fazer brincadeiras com as coisas de Deus. Esses são os abomináveis, os assassinos, aqueles que têm sangue nas mãos, aqueles que não respeitam a vida e tiram a vida do irmão. Também estes não estarão na glória do Senhor. Os idólatras são aqueles que se prostram diante de ídolos, veneram ídolos. Esses também não estarão com o Senhor Jesus, não vão fazer parte da glória do Senhor, vão esbarrar nos muros da Nova Jerusalém. E por fim, irmãos,
os mentirosos, todos os mentirosos, aqueles que faltam com a verdade, aqueles que mudam a verdade. Olha, irmãos, o que nós vemos hoje, parece que há uma certa apologia da mentira. É um patrão que o telefone toca e ele manda o crente ir lá e falar que não está. E o crente falar, o patrão está. É mentira. É o aluno que cola na prova para ter uma nota melhor. É mentira. É mentira. E o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus está olhando tudo isso. E só há um meio, irmãos. Só há um meio. Aceitando, arrependendo dos nossos pecados, sabendo que nós somos pecadores, sabendo que nós somos injustos, sabendo que os caminhos nossos são tortuosos, mas se nós arrependermos, se nós mudarmos de caminho e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que o Senhor Deus chegou para o Senhor Jesus, falou: filho, morre por esses pecadores, morre, faz-se pecador por essas pessoas, faz Ele que é eterno, Ele que é glorioso, faz maldito por eles. E o Senhor Jesus vai lá e faz. Todos os pecados nossos caem sobre as costas do Senhor Jesus. E Ele morre. E Ele ressuscita. E Ele ascende aos céus. E hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós, nos mostrando as verdades, mostrando a revelação, as coisas que há de vir, mostrando a nós que o que nós passamos aqui nesta terra, o que passamos aqui não é nada comparável ao que nós vamos ter no novo céu e na nova terra. Glória a Deus. E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.